pelas palavras. Também queria agradecer à Sara, que sei que está aqui, pelo convite. E vou aqui partilhar a tela. Vou aqui para o modo de apresentação. Então. Estava aqui a pôr em modo de apresentação, mas não está. Não está a ficar. Não está a dar? Passa logo por este. Agora está, mas não vai para a capa? Não. Estranho. Não vai para a capa. Eu posso apresentar assim? É logo a primeira, não é? Vai logo para a última. Bem, eu apresento assim, se calhar é melhor, não é? Sim, se não tiver a dar, acho que também dá para ver assim. Deixa eu só experimentar mais uma vez. Ele tem aqui. Vai logo para a última. E estando na última não consegues andar para trás? Pode ser que consigas fazendo... enganando aí a... Não vai. Não vai, mas eu tenho aqui dois fecheiros abertos. Um que está naquela página que salta. Não sei se o Bruno... Está aí o Bruno. É Bruno? O Carlos. Carlos. Sim, o Carlos está aqui. É um pouco estranho, mas se não consegue partilhar a tela e voltar para trás... Não, quando faço o modo de apresentação, salta para o outro slide, que já é o último. E fazendo isso não consegue, no modo de apresentação, voltar para trás? Fazer setinha para trás, Patrícia. É. Acho que é melhor se calhar fazer assim. Não é? Se calhar é melhor. Se não estás a conseguir, se calhar é melhor. Então se calhar é melhor, porque não está... Pronto. Bem, então, como a Ana Patrícia estava a falar, hoje aqui o tema é um bocadinho... Queria aqui um bocadinho deixar algumas ideias sobre literacia familiar, mas sobretudo tentar perceber algumas variáveis importantes da literacia familiar, da literacia emergente e que práticas é que podemos repensar, que práticas é que estamos a fazer, reforçar também algumas ideias, validar outras e um bocadinho ver mais a relação entre as coisas. Em termos de ideias, o PowerPoint não está... Em termos de ideias gerais que atravessam esta comunicação, queria salientar, por um lado, o conhecimento que as crianças têm sobre a leitura e escrita antes de entrar no primeiro ciclo e a importância que elas vão construindo onde? Nas interações sociais, em casa, na escola, na comunidade, no seu dia-a-dia. Outra ideia importante que vai atravessar a comunicação tem a ver com as crenças, as ideias que os pais têm sobre a leitura e a escrita. E aqui o que eu gostava de salientar era um bocadinho, as ideias vão condicionar as práticas dos pais. E daí nós assistimos a uma diversidade de práticas de literacia familiar, porque tem a ver com as concepções que os pais têm, não só sobre a leitura e a escrita, mas sobretudo sobre o papel que os pais têm na construção e no desenvolvimento da leitura e da escrita. Outra ideia importante que eu também gostava de salientar é nas OCEP. As OCEP, os fundamentos na área da expressão e comunicação na abordagem à escrita, também vão beber um bocadinho estes contributos teóricos que vamos aqui falar ao longo desta comunicação. O que é que referem as orientações? Por um lado, vem reforçar a questão da criança estar mergulhada no mundo da escrita. A criança vive rodeada de escrita, de leitura, de linguagem. Por outro lado, vem reforçar a questão no pré-escolar de ser muito importante começar a desenvolver a leitura escrita, mas a funcionalidade,
primeiro que tudo, é importante que a criança perceba para que é que serve ler e escrever e para que é que ela precisa no dia a dia, e é uma das competências que vai ser desenvolvida depois no pré-escolar. E outra questão que está referida nas OCEP tem a ver com mais as questões mais motivacionais, de interesse, de prazer da leitura, que é denominada literatura de projeto pessoal de leitor e escritor. Neste caso é os educadores e os pais contribuírem para este valor, para a importância da leitura e da escrita, e a criança ir se apropriando dessas competências e ser um futuro leitor. Pronto, isto são as ideias gerais em termos das OCEP e das ideias que eu queria salientar. Então, eu tenho aqui 3 questões que vão orientar um bocadinho esta nossa conversa, que é: as crianças já sabem muito sobre leitura e escrita antes de entrar para o primeiro ciclo? As famílias desenvolvem práticas muito diferentes, porquê? E como promover práticas significativas de literacia emergente, que tem a ver com os conhecimentos das crianças, e de literacia familiar. Sobre a primeira pergunta, a criança tem tem conhecimentos, que tipo de conhecimentos? O que é que os estudos nos têm indicado? Que há conhecimentos em 3 níveis, podemos dizer, aspectos funcionais, elas vão construindo, vão perguntando, vão refletindo sobre para que é que serve ler e escrever, quando assistem os pais a ler e escrever, quando assistem na escola, quando precisam de ler umas legendas num filme, quando veem um painel publicitário na rua. Por isso, para que é que serve ler e escrever? Aspectos funcionais. Depois, os aspectos conceptuais têm a ver com que ideias é que a criança tem sobre como é que se escreve. Por isso, nós vamos ver que no pré-escolar e nas OCEP isso é claro, as crianças têm ideias de como é que se escreve e começam a rabiscar primeiro, ainda não é letras, depois começam a pôr letras, depois começam a fazer uma correspondência entre o oral e o escrito, por isso elas já têm ideias sobre como se escreve, e vamos ver que isso é muito importante. E os aspectos técnicos, que a escrita tem regras, há um código, há regras, por exemplo, nós lemos da esquerda para a direita, e há determinadas, por exemplo, conceitos como o que é uma letra, o que é uma palavra, por isso elas vão se apropriando de alguns elementos importantes do código escrito. Dos aspectos funcionais, por exemplo, o que é que nós, mais concretizando aqui com alguns exemplos, o que é que nós podemos perguntar e como é que podemos também conversar sobre as crianças e perceber se elas têm essa funcionalidade. Então, há aqui exemplos de provas que às vezes se aplicam em investigações para perceber as respostas das crianças. E, nomeadamente, temos aqui o que é isto? Apresentar, por exemplo, estas fotografias são exemplos de 4 fotografias de rótulos de embalagens, autocarro, painel. Onde é que está escrito? O que é que achas que se escreve? Para que é que se escreve? Questionando as crianças sobre isso, vamos tendo acesso, como estão aqui exemplos, de algumas respostas. Por exemplo, tem o nome da rua. Para saber a morada, o autocarro está escrito da Maia, ou está escrito o nome do sítio para onde vai. As embalagens é para saber o nome da comida. Está escrito Ice Tea. Por isso, estas respostas revelam, neste sentido, funcionalidade, não é? Que ela vai vendo no dia a dia, há qualquer coisa que eu preciso ler para saber, por exemplo, o que é que eu quero comprar no supermercado, ou para saber se é o autocarro que eu tenho que apanhar. Por isso, podemos dizer, destas respostas revelam funcionalidade. Mas vamos ver que no pré-escolar, nós encontramos numa sala de muitos meninos que se calhar nem todos ainda chegaram a este tipo de respostas. Então, há que trabalhar, mais na parte final, estratégias para elas irem se confrontando com as diferentes finalidades da leitura e da escrita. Depois, dos aspectos conceptuais, tem a ver com as ideias que a criança tem sobre a escrita. O que é que também encontramos no pré-escolar? Mais uma vez, uma diversidade de conhecimentos, que vamos ver que muitas vezes esta diversidade tem a ver com a diversidade de práticas de literacia familiar e de jardim de infância. Em termos das crianças, como é que elas começam estes níveis? São definidos na literatura também 5 níveis, e não tem a ver com idades, tem a ver, podemos ter uma criança de 4 anos e outra de 4 anos, em que uma está no nível 2 e outra no nível 5. Por exemplo, temos aqui exemplos de algumas escritas destes níveis. Podemos ver aqui este formiga, que é quando nós dizemos à criança: eu sei que tu não sabes escrever, mas escreve como tu achas que é a palavra formiga. Pronto, é este tipo de provas que nós também podemos conversar, dialogar, questionar, intervir junto da criança para perceber o que é que ela já sabe sobre as regras da escrita e sobre a escrita. E, por exemplo, na formiga, o que é que nós vemos? Ela usou 3 letras, porque formiga tem 3 sílabas. Usou uma correspondência de uma letra
para cada sílaba. Então, vimos que é que na fonetização silábica, nível 3. Esta aqui, o A e o U, será um nível mais evoluído. Porquê? Ela faz silábica, Gá, tu, só que Gá, ela vai buscar o som do Gá, escreve um A, tu vai buscar o som do tu, escreve um U. Então, dizemos que é uma criança, por exemplo, que está no nível silábico alfabético da escrita. Pronto, isso é só para... Muitas pessoas já sabem de algumas coisas, só para enquadrar e às vezes também nas OCEP eu acho que vem lá refletido, mas às vezes não é explícito, não é? Este tipo de conhecimentos e o que é que nós também podemos conversar com as crianças, sobre quê? Os aspectos técnicos, que era o outro ponto dos conhecimentos da criança, aponta para então regras do código escrito e tipo de questões é que nós podemos também falar com as crianças, por exemplo, tarefas relacionadas com, olha, aponta para uma letra e damos um conjunto de letras e números, por exemplo, para ver se ela distingue o número de letra. Onde é que está uma palavra? Onde é que está a letra maiúscula? Onde é que está a letra minúscula? Onde é que está a frase? Onde é que está a primeira palavra da frase? Pronto, são estes conhecimentos que têm a ver com os aspectos técnicos da leitura. Então, aqui outros exemplos, reconhecer, identificar, sons de início de palavras, de fim. Este tipo de conhecimentos estão muito ligados aqui a níveis de consciência fonológica mais evoluídos, aquisição da leitura escrita e fluência da leitura ao longo da escolaridade. Por isso, há aqui, a literatura diz que crianças com os aspectos têm muitos conhecimentos a nível dos aspectos técnicos, depois, mais tarde, no primeiro ano de escolaridade, revelam competências a este nível. E a segunda questão da comunicação, que era os pais, porque é que há uma diversidade de práticas familiares. Pronto, isto, de modo geral, nós podemos dizer que, como está aqui, o conhecimento é construído tendo em conta o contexto social, e vemos aqui que as crenças, as ideias que os pais têm, e aqui hoje não dá para falar, mas estas ideias, estas crenças, há aqui uma variável muito relevante, que é o nível sociocultural dos pais, e que também há aqui uma linearidade entre pais, por exemplo, com o nível sociocultural mais baixo, têm um tipo de ideias mais tecnicistas, mais formais sobre a linguagem escrita, onde atribuem que a escola é que tem um papel importante para ler e escrever, e eles estão um bocadinho com um papel mais passivo, enquanto os pais, por exemplo, nível sociocultural mais elevado, têm umas ideias um bocadinho contrastantes, no sentido que sentem que têm um papel mais ativo na construção da leitura e da escrita, e normalmente utilizam práticas que têm a ver com abordagens mais lúdicas, de entretenimento, de funcionalidade. Por isso, hoje não dá para falar muito sobre o nível sociocultural, mas é uma variável muito importante a nível das crenças dos pais, que se tem verificado que há esta diferença. Então, das ideias que os pais têm, das motivações e interesses, eles vão utilizar as suas práticas, vão desenvolver as suas práticas, que muitas vezes não são convergentes com a literacia, com a abordagem de literacia emergente que nós trabalhamos, por exemplo, no jardim de infância, e por isso é importante trabalhar com os pais para que haja uma abordagem em casa e no jardim de infância que sejam mais consonantes, que vão no mesmo sentido. O outro aspecto também muito importante a nível, por exemplo, das práticas parentais, tem a ver com o ambiente em casa, que também se verificou que o ambiente, o facto da criança ter, por exemplo, acessibilidade a livros, a material de escrita, a computador, a folhas, a canetas, onde tem-se verificado um ambiente mais rico e diversificado, também é um indicador muito importante para quê? Para estes conhecimentos das crianças a nível da literacia emergente e que também condiciona as práticas dos pais. Por isso, da literacia familiar destacava esta ideia das crenças, práticas e ambiente. Agora, de que modo então é que se relacionam estes indicadores e assistimos ao tipo de práticas que nós assistimos nas famílias? Há crenças, tem-se identificado que há crenças sobre o que é aprender a ler e escrever, e estas crenças vêm de onde? Vêm um bocadinho da construção individual de cada um, do percurso escolar de cada um, da competência que cada um sente sobre a leitura e escrita, da relação que a própria pessoa tem sobre a leitura e escrita. Por outro lado, outro tipo de ideias condicionam as práticas. É o entendimento que os pais têm sobre o seu papel na aprendizagem da leitura e escrita do filho. Se é um papel mais ativo, se é um papel mais passivo, mais delegado na escola, se sente competente, se sente confiante, e isto aqui também um bocadinho batendo aqui no envolvimento parental, não é? Sabemos que os pais
o envolvimento parental, também os pais envolvem-se mais quando se sentem também na escola, quando se sentem mais confiantes, quando se sentem competentes. Por isso, muitas vezes eles não vão à escola, não que não queiram saber da escola, mas às vezes não se sentem competentes, ou porque tiveram um percurso, por exemplo, escolar que não seja muito positivo e que não estejam motivados para a escola. Por isso há uma variedade de razões que faz com que os pais não vão, por exemplo, não se envolvam em atividades da escola. E aqui, nestas ideias da literacia familiar, também o seu papel para ajudar o filho a construir leitura e escrita. Como é que eu me sinto como pai e mãe? O ambiente, que há bocadinho falei, a quantidade de livros tem sido uma variável, um indicador que tem sido muito relevante na questão da literacia familiar para a literacia emergente, quantidade de livros, tenho estudado quantidade de livros infantis e de adultos, tenho estudado os dois tipos de livros, e a acessibilidade dos materiais. Este tipo de ideias e ambiente faz com que haja podemos ver três tipos de práticas mais comuns, que são as chamadas utilitárias, que são aquelas que vão promover a funcionalidade da leitura e da escrita, as lúdicas, que os pais, não é, utilizar a leitura e escrita como um jogo, como diversão, e destaca-se, e também há muita literatura só sobre leitura de histórias, por isso das lúdicas, a leitura de histórias também é uma prática que tem sido muito estudada em termos de relação com os conhecimentos da criança, os conhecimentos de literacia emergente e depois com a aquisição de elemento da leitura no primeiro ciclo, e prática mais de ensino, mais formais, que são aqueles pais que utilizam um bocadinho práticas descontextualizadas e que pedem, por exemplo, à criança soletrar, dizer o nome das letras, descontextualizado, um bocadinho em oposição à funcional e utilitária, são práticas ditas mais formais. Pronto, só por curiosidade, mas acho que, como falei um bocadinho do nível sociocultural, há aqui uma relação também, por exemplo, de pais que têm um nível sociocultural mais baixo, tendem a utilizar práticas mais de ensino formal, mais ligadas à escola, mais próximas da escola e sendo que o seu papel não é muito ativo. E pais de nível sociocultural mais elevado têm tendência a utilizar práticas mais utilitárias e lúdicas, que são aquelas que nós queremos nos aproximar. Então, agora um bocadinho só o que é que a investigação nos tem dito sobre esta relação da literacia familiar e da literacia emergente, ou seja, agora cruzar os conhecimentos que as crianças têm, os conceptuais, os funcionais e dos aspectos técnicos e a literacia emergente e a literacia familiar. Então vemos que há aqui uma relação entre práticas lúdicas e utilitárias e ambientes diversificados, está associada a filhos em idade pré-escolar com bons conhecimentos a nível funcional, conceptual e de motivação. Motivação, eu falei há bocadinho, tem a ver com aquelas questões do projeto leitor-escritor, mais de interesse, de prazer, aspectos mais afetivos, motivacionais para a leitura. Por sua vez, parece que esta influência e este impacto não é só a nível do pré-escolar. Estas crianças que revelam estes conhecimentos são aquelas que também no primeiro ciclo vão ter uma aquisição e desenvolvimento melhor na aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, o que é que também este slide, a mensagem também que queria passar é que esta importância de trabalhar a literacia familiar e emergente no jardim de infância é muito importante, não só para trazer os conhecimentos, mas tem um impacto a longo prazo que atravessa o pré-escolar e o primeiro ciclo todo. Em termos um bocadinho de síntese do que eu agora aqui falei, podemos dizer que a literacia familiar aqui abraça, condiciona a literacia emergente e a aquisição de leitura, quer no início da escolaridade, quer na motivação. E aparece também aqui algo que hoje também não podemos falar de tudo, um bocadinho da consciência fonológica, também é outra, e por exemplo o desenvolvimento do vocabulário, são aspectos também da linguagem que têm sido estudados e que também há um impacto, uma influência positiva nas práticas de literacia familiar e emergente. E, no fundo, esta descoberta do sentido da leitura e da escrita, esta questão funcional. Então, e agora a terceira questão, que se prende com, temos aqui uns dados que nos indicam sobre que a criança já sabe muito antes de ler e escrever, desde pequena. No fundo, as crianças pré-escolares colocam questões sobre muitas coisas e também começam a colocar questões sobre leitura, escrever, sobre os nomes, sobre as letras. Aos 3, 4 anos, elas perguntam porquê é que te chamas Patrícia, porquê é que isto se chama assim. Estas questões são importantes porque elas, no fundo, estão... a linguagem vai ser um objeto de reflexão, assim como elas questionam outras coisas que acontecem
do mundo físico, do mundo social, elas também começam a questionar, e é importante os adultos, pais e educadores, facilitarem essas questões, facilitarem essa reflexão, porque é a partir da reflexão que a criança vai descobrir para que é que serve ler e escrever, que a criança vai se apropriar de alguns aspectos da leitura e escrita que vão ser importantes depois para a aquisição da linguagem e do talento da leitura. Como promover práticas significativas? Em termos um bocadinho gerais, da literacia emergente e família. Eu coloquei aqui, por um lado, a nível de estratégias, e sabemos, não é, que através do brincar, da oportunidade de investigar, explorar, valorizar as tentativas que a criança faz da escrita, conversar sobre a leitura e a escrita, jogar, é a partir daqui, destas estratégias lúdicas que a criança vai desenvolver das suas competências. Por outro lado, o que é importante ter na base destas práticas significativas, em termos, por exemplo, de jardim de infância? Valorizar e respeitar as literacias familiares. Vimos que se há uma diversidade de práticas e de ambientes, então é importante conhecê-los para integrar as especificidades de cada família, o que é que fazem em casa, trabalhar com os pais nesse sentido, se aproximar, mas aproximar respeitando a diversidade. E respeitando as crenças dos pais, respeitando o papel, mas se calhar conhecendo o papel dos pais e as ideias que eles têm sobre a leitura escrita, também de certo modo podemos adequar as nossas estratégias, adequar as nossas atividades de forma, não é, mais contextualizada para aquela criança, para aquela família. Outro aspecto que facilita estas práticas significativas será integrar o contributo das famílias, promovendo esta vertente lúdica e funcional, e não escolarizar nem tornar a leitura e a escrita numa tarefa formal quando ainda não é para ser, quando ainda há a descoberta sobre ler e escrever. Trouxe aqui 2 documentos que muitos conhecem, que nos dão algumas pistas concretas sobre, nos slides anteriores vimos um bocadinho de estratégias, princípios que podem orientar nossas práticas, e aqui há algumas práticas, algumas pistas concretas. E aqui no Plano Nacional de Leitura há documentos sobre o envolvimento das famílias na literacia e dão aqui algumas sugestões, como nas reuniões de pais, conversar com os pais, sensibilizá-los, por exemplo, a importância da leitura de histórias, para as vantagens, até às vezes para a forma como se conta, para a escolha de um livro, para a importância de conversar com o filho sobre a história, sobre a imagem. Outra, organizar o empréstimo domiciliar de livros na sala, na biblioteca, incentivar os pais a oferecer livros, como oferecem outros brinquedos, incluir o livro como fosse a par de um outro brinquedo, organizar feiras de livros em ocasiões, como por exemplo vésperas de Natal, etc. É aqui um documento, um bocadinho só para quem quiser explorar, no Plano Nacional de Leitura, há um guia que nos fala do envolvimento das famílias na literacia. Outro documento é um guia para pais da APEI, que é o Crescer a Ler, que também é um guia mesmo, é dirigido mesmo para os pais e que fala como é que é importante fazer uma leitura partilhada em família. Então dá também algumas pistas, incluir livros no dia-a-dia, fazer uma leitura divertida, ir à biblioteca, sugestões, como fazer do seu filho um leitor, que tem por base aquele aspecto mais da teoria de leitor-escritor. Ler textos curtos, diversificar rimas, lenga-lengas, canções, encorajar a criança a manipular, a mexer, a desenhar, a conversar sobre as histórias, a conversar sobre as ilustrações, que nos dão muita informação, não é? E a partir daí nós podemos também inventar outras histórias, não temos que ficar no livro, na história do livro. Outra sugestão, como ler com as crianças, deixar as crianças também fazerem perguntas, ler a par, quando elas começam a ler, perguntar o que é que elas estão a ver na imagem, deixar um espaço para elas também explorarem esta leitura a dois. E uma sugestão mais concreta, que se prende um bocadinho com o que a Ana Patrícia, quando apresentou isso, que eu fiz parte de um projeto que ainda está a decorrer, mas agora ficou um bocadinho suspenso por causa aqui da pandemia, na biblioteca de Oeiras, que tinha a ver com literacia familiar, nomeadamente eu dinamizei umas ações de formação para pais sobre o tema e depois 2 ou 3 sessões depois tinha uma sessão com as famílias, uma sessão lúdica entre pais e filhos, no fundo para concretizar um bocadinho o que tinha sido feito nas ações dos pais. E então eu trouxe aqui só algumas fotografias de uma sugestão que eu dei aos pais e na sessão
das famílias eles trouxeram, que foi, dei aqui, estava só umas folhas brancas e uma cartolina e uma ráfia, até como fosse um livro, e a minha sugestão, no fim de ter falado com os pais numas sessões de formação sobre um bocadinho que eu falei aqui, dos conhecimentos da criança sobre aspectos funcionais, o dia-a-dia, o ambiente, no fundo, no fim de falar disso, pedi que cada família construísse um livro cujos registros, tudo o que havia de escrita e de leitura no dia-a-dia, e que também pudessem fotografar e começar a observar como é que é o ambiente, como é que é o contexto em casa. Se há livros, se não há livros, onde é que estão as canetas, os papéis, se há um espaço só para a criança, se é um espaço comum. E nessa sessão de famílias, cada família, pai e filho, mãe e filho, apresentou o seu livro. Temos aqui, eu trouxe aqui algumas imagens dos livros. E o que é que vemos aqui os registros dentro do livro? Apareceram coisas como pais que pensaram, isto foi no Natal do ano passado, nunca tinha pensado nisso, mas agora quando embrulhei os presentes, envolvi o meu filho e fomos escrevendo as etiquetas. Ou há outras sugestões que tínhamos dado na formação, de fazer uma receita, ir colando imagens. Aqui este tinha a ver com a lista das prendas do Natal, e depois ao lado a criança rabiscou, foi escrevendo, assim como no fundo as primeiras concepções de como é que é escrever, e depois como ela acha que se escreve. Foi tendo fazer uma correspondência, apesar de nós não vermos aqui letras, palavras, ela faz uma correspondência de imagem, põe como fosse uma etiqueta escrita. E depois temos aqui umas fotografias, que houve uma mãe que fotografou o que é que tinha em casa, qual era o cantinho que tinha em casa para a criança explorar a escrita. E aqui também era outra receita. Pronto, esta atividade, acho que foi uma atividade, trouxe aqui porque também acho que foi significativa para os pais, decorreu um bocadinho destas ideias que fui partilhando com os pais, e os pais foram também partilhando entre eles as práticas que faziam. Uns descobriram algumas estratégias e começaram a fazer, e este livro acho que foi um bocadinho culminar, passar da mensagem. E também houve um aspecto importante deste livro, que eu acho que também houve envolvimento dos filhos, e isso viu-se na apresentação, que os pais e os filhos ambos queriam falar e explicar o que é que tinham feito, e no fundo a sugestão era continuarem a fazer um livro de escrita e de leitura do cotidiano, onde é que está a leitura e a escrita no dia-a-dia. E obrigada. Não sei, respeitei o tempo ou não. Respeitaste, sim, senhora. Obrigada, Patrícia, pela tua apresentação. Nós não temos muito tempo, mas se calhar deixava aqui algum espacinho para algumas questões que queiram colocar à Patrícia sobre esta comunicação e até sobre o projeto. Houve aqui uma série de comentários. Agora, nesta fase em que tu apresentaste um bocadinho as atividades que fizeste no âmbito do projeto Ler, não é? Do envolvimento da família e desta questão com ideias simples, não é? E práticas, envolver a família, que é tão importante. Não sei se há alguém que gostaria de colocar aqui alguma questão ou não, se quiser colocar aqui no bate-papo. Há aqui uma série de pessoas a agradecer pela apresentação, Patrícia. Obrigada. E pela partilha que fizeste. Não havendo, se calhar, questões, bem, há aqui alguns comentários. Excelente apresentação, muito obrigada. Ideias práticas para aplicar na família e na sua relação com as crianças. A Mila pergunta aqui se foi fácil chegar aos pais, afirmando que nem sempre é. Sim, nem sempre é, mas eu também estava num contexto muito particular, que é a Biblioteca Municipal de Oeiras, que já faz um trabalho com os pais há muitos anos, e os pais já têm um bocadinho o hábito de que na biblioteca há formações, há animações para famílias, por isso eu também fui um bocadinho, pronto, não tenho um contexto, não podemos dizer geral, não é? Que se apanha sempre. De qualquer maneira, é verdade que não é fácil, e os pais acho que também, assim como às vezes os adultos,
ir a uma formação, às vezes um bocadinho têm medo, porque parece que vão-me questionar, vão avaliar as minhas práticas, isto acho que é um bocadinho, não é só que os pais contam, mas os pais que foram, quiseram, porque as sessões havia 2 por mês e a terceira era de família, depois mais 2 por mês e a terceira era de família, havia assim esse padrão. E havia as sessões, eram independentes umas das outras, apesar de haver um fio condutor. Mas a maioria dos pais continuou de sessão para sessão, por isso eu acho que eles, por um lado, eu acho que eles continuaram porque viram a utilidade e fez sentido as coisas que se falava e partia-se muito das ideias, as formações das ideias deles, das práticas deles e depois ao mesmo tempo o equilíbrio de alguma informação importante. E depois acho que esta questão da sessão das famílias funcionou muito bem, porque havia coisas que nós falávamos nas sessões e depois colocávamos ali uma forma lúdica e punhamos os pais e as crianças, no meu caso pus as crianças e os pais a mexerem, a dançarem as letras, assim uma questão mais lúdica do movimento, mas estiveram a ler e a escrever e acho que foi um bocadinho, passou a mensagem nessa vertente também, não só de formação, mas de família. Esqueci-me dessa parte da tua biografia, que é a dança. É que a Patrícia também tem formação na área da dança e, por norma, as atividades e os projetos acabam por envolver também esta dimensão artística. E por isso falou do dançar, não é? E formar as letras através do movimento. Bem, há aqui uma série de agradecimentos e obrigada pela partilha, que diz aqui o Jorge, uma ótima forma de comunicar, clara, simples e objetiva. Obrigada, Patrícia, agora digo eu e aproveito aqui o mote. Obrigada pela tua partilha. A quem está aqui presente, convido a que, se possível, que estejam na próxima sessão, que vai ser às 9 da noite, que vai ser uma oficina, a música do conto com a Maria José Arteaga, às 9 da noite. Temos aqui um espacinho para o jantar, para quem quiser estar nesta sessão também. Muito obrigada pela vossa presença e espero continuar a ver-vos neste Asas para Ler. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada também. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana Patrícia. Obrigada a todos e continuação de um bom Asas para Ler. Uma boa semana. Obrigada. Então, adeus a todos. Tá, adeus.